Atualmente, a humanidade vive às margens de um acontecimento único em toda a sua história, que é a colonização do planeta Marte. Visionários como Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, Bas Lansdorp, da empresa holandesa Mars One, Jeff Bezos, da Amazon, entre outros, acreditam que transformar um planeta morto em uma colônia próspera de humanos pode resolver um dos maiores problemas que a Terra enfrentará daqui por diante, que é a superpopulação. Mas será que Marte é a única opção que temos em todo o Sistema Solar? E por que Titã, uma das luas de Saturno, pode ser uma alternativa mais viável? A ideia de uma colonização fora da Terra não é nova, não. Na metade dos anos 70, o físico Gerard O'Neill pensava sobre o destino da humanidade no espaço e chegou à conclusão de que seus colegas estavam equivocados. Muitos defendiam a colonização de outros planetas, mas ele notou que não existiam muitos terrenos apropriados no Sistema Solar. A maior parte da superfície planetária para a construção de colônias se encontra em atmosferas inóspitas e com situações desfavoráveis. E, como os mundos rochosos e as luas possuem gravidade, seria preciso muito combustível para ir e vir. Indo contra as alegações dos colegas, O'Neill idealizou colônias gigantescas flutuando, não muito distante da Terra, e que teriam formas cilíndricas. O que é esse lugar? As pessoas morariam dentro destes cilindros gigantescos, em cidades verdes com campos, lagos e florestas. Era uma ideia extravagante, que só pôde mesmo ser conferida graças às ilustrações impressionantes que foram produzidas para esta finalidade, isto é, tornar as fantasias de O'Neill algo imaginável. No entanto, elas acabaram influenciando uma geração. Nos anos 80, havia um aluno nos seminários de O'Neill na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, que anotava atentamente as ideias de seu professor. Ele desejava ser um empreendedor espacial e via as colônias fora da Terra como uma forma de assegurar o futuro da humanidade no longo prazo. Uma vez, este aluno escreveu uma nota para o jornal de sua escola em que dizia: a Terra é limitada, e se a economia e a população mundiais seguirem se expandindo, o espaço é a única alternativa. Este aluno acabaria acumulando uma fortuna enorme e um dia começaria a investir e dar início a essa ambição que ele sempre teve pelo espaço. O nome do aluno? Jeffrey Preston Bezos, ele mesmo, o CEO da Amazon e da Blue Origin. Para compreender por que bilionários como Bezos querem ir ao espaço, você precisa compreender as suas influências. Para alguns, os esforços da Blue Origin e de suas concorrentes como a SpaceX podem parecer nada mais do que projetos arrogantes de alguns homens extremamente ricos com foguetes extremamente caros. E para muitas outras pessoas, o momento dessas viagens espaciais tão caras não poderia ser mais inadequado. Em meio a tantos problemas que a humanidade vem passando, mudanças climáticas, pandemia que fez milhares de vítimas no mundo todo, desigualdade social crescente, fome, violência e muitos outros graves problemas sociais, econômicos no mundo todo. No entanto, esses esforços escondem um verdadeiro motivo que, para os investidores, não é uma brincadeira ou simplesmente um ato de mandar o dinheiro para o espaço. A ideia é salvar o planeta e garantir o futuro da humanidade a longo prazo, usando o que temos de mais razoável, que são os planetas e luas vizinhas da Terra. Tanto para Bezos quanto para Musk e outros que seguem a linha de raciocínio dos empresários, a colonização não acontecerá do dia para a noite. Mas eles já estão trabalhando nos equipamentos e nas estradas que permitirão as idas e vindas à colônia. As gerações futuras de construtores darão continuidade ao que já começou a ser construído. E é bem provável que, se essa ideia funcionar, nem Bezos, nem Musk, nem muitos de nós estaremos aqui para visitar um amigo ou um familiar que esteja em Marte. E por falar em Marte, é possível que o nosso vizinho deixe de ser a bola da vez na colonização espacial, hein? Por quê? Vejamos algumas das maiores dificuldades encontradas até agora. Bom, antes, pensou-se até mesmo na Lua. Porém,
Devido a diversos contratempos e cálculos que tornariam qualquer tentativa de colonização lunar inútil, os novos colonizadores pensaram: por que não Marte? Mas Marte também tem seus problemas, e não são poucos, não. Aliás, talvez até proporcionalmente maiores do que na Lua. A distância e o tempo de viagem são os primeiros obstáculos. Marte está a cerca de 225 milhões de quilômetros da Terra. Uma distância variável, mas que significa que uma viagem até lá levaria cerca de 6 meses, dependendo da posição dos planetas e do tipo de propulsão usada. Isso implica em custos elevados, riscos de falhas técnicas, problemas de comunicação e isolamento dos astronautas. E isso sem falar nos próprios colonos, que seriam os passageiros da agonia. Imagine-se, dentro de uma nave viajando para um destino tão longe e durante tanto tempo. Mesmo que suas expectativas sejam as melhores, há grandes chances de se decepcionar, uma vez que a vida lá não teria ou não terá nada a ver com os padrões daqui. Outro obstáculo é a radiação cósmica. Assim como o nosso satélite natural, Marte não possui uma atmosfera razoável, nem mesmo um campo magnético para protegê-lo contra as radiações vindas do Sol e do espaço profundo. Embora muito fina, a atmosfera de Marte, na verdade, é 95% composta de dióxido de carbono, o que é fatal para qualquer ser vivo que conhecemos aqui na Terra. Com exceção de algumas bactérias terráqueas, que comprovadamente conseguem sobreviver nos ambientes mais hostis que existem por aqui. A falta de água e de recursos. Marte é um planeta seco e árido, com pouca água disponível na superfície, encontrada principalmente na forma de gelo, nas calotas polares e no subsolo. A água é essencial para a vida e para a produção de alimentos, oxigênio e combustível. Os colonos teriam que encontrar formas de extrair, armazenar e reciclar a água, bem como explorar outros recursos locais como o solo, as rochas e o dióxido de carbono da atmosfera. Com as tecnologias atuais, talvez isso não fosse um grande problema assim, mas há outro que impediria o uso convencional de equipamentos: a falta de uma fonte geradora de energia. Como gerar energia em Marte? A priori não há como. Primeiro, porque não há água o suficiente para construir uma hidrelétrica. Mas Marte tem ventos fortes que podem gerar energia por meio de pás eólicas, um tanto improvável. Primeiro, devido à velocidade com que os ventos chegam na superfície, que é de cerca de 150 km por hora. Segundo, é que esses ventos trazem volumes enormes de poeira e pedregulhos, que não demorariam muito a destruir as pás dos geradores. Painéis solares não seriam suficientes, uma vez que Marte está a uma média de 228 milhões de quilômetros do Sol e recebe muito pouca radiação em comparação com a Terra. Segundo os cientistas, algo em torno de 43% da luz que a Terra recebe. E um motor a combustão gigante. Pior ainda, não há oxigênio suficiente para gerar essa combustão. E mesmo se tivesse um pouco disso, seria impraticável o leva e traz de combustível para o motor, tornando o processo muito caro. As inimagináveis condições de vida. Marte tem uma gravidade menor que a Terra, cerca de 38%, o que pode causar problemas de saúde aos colonos, como perda de massa óssea e muscular, alterações cardiovasculares e visuais. Além disso, Marte tem um clima frio e instável, com temperaturas que variam de 120 graus negativos a 20 graus positivos, ventos fortes, tempestades de areia e baixa pressão atmosférica. Os colonos teriam que se adaptar a essas condições e criar sistemas de suporte à vida que funcionem em Marte. E como é que isso poderia ser? Parabéns para quem pensou em abrigos subterrâneos. Seria uma boa forma, sim, de manter humanos em um lugar tão inóspito quanto Marte. Baseando-se na ideia de Gerard O'Neill, poderia-se pensar em uma espécie de cilindro gigante no subterrâneo do planeta, criar um mundo novo lá dentro e preenchê-lo de gente. Imagino que seria um mundo espetacular, né? Ou não. Falando sério, gente, nos padrões que a gente vive hoje, morar em um mundo subterrâneo, do qual você não pode nem pensar em sair,
Na boa, não seria lá a melhor experiência que alguém teria, né? Sem falar que, no mínimo, a condição dos colonos não seria muito diferente da de um presidiário, respeitando-se a proporcionalidade da coisa, ok? Mas e quanto a Titã? Em relação à Lua de Saturno, por mais estranho que isso soe, os astrônomos garantem que a probabilidade de sobrevivência lá é maior do que em Marte, ou mesmo na nossa Lua. Vamos começar falando sobre a atmosfera de Titã, ok? Na Terra, além do campo magnético, somos protegidos pela água na atmosfera. Comparativamente, em Marte e na Lua, que praticamente são desprovidos de uma camada gasosa, seriam necessários 2 metros de água ou 4 metros de solo para bloquear metade da radiação que chega à superfície. Já Titã possui uma atmosfera mais de 50% mais espessa do que a da Terra. Portanto, está ainda mais protegido contra as radiações. De acordo com os cientistas, a atmosfera de Titã, associada à gigantesca magnetosfera de Saturno, não só fornece proteção garantida contra a radiação cósmica, como também sugere que a pressão do ar na Lua saturniana seja muito mais confortável para os humanos e outros seres vivos da Terra. Assim, não seria necessário usar trajes pressurizados desconfortáveis para se deslocar livremente pela superfície de Titã. Nenhum outro planeta rochoso ou lua do Sistema Solar possui uma atmosfera que tenha densidade semelhante ou um pouco maior que a da Terra, como é o caso de Titã. É claro que quanto mais densa é a atmosfera, maior é a troca térmica com o ambiente, o que exigiria ao menos trajes aquecidos e super isolados, tecnologia que já temos disponível e que, inclusive, permite boa mobilidade. Além disso, seria necessário também um gerador portátil de oxigênio, o que também já está ao nosso alcance. Titã abriga a atmosfera de nitrogênio mais rica do Sistema Solar. E devido a isso, os colonos só precisariam adicionar oxigênio, usando o nitrogênio existente como um tampão para criar ar respirável. Na verdade, a atmosfera de Titã já é composta por mais de 98% de nitrogênio, comparado aos nossos 78%, tornando-a mais semelhante à atmosfera da Terra do que qualquer outro no Sistema Solar. É verdade que não há oxigênio, mas há depósitos de gelo de água localizados logo abaixo da superfície da Lua. E de lá, poderia-se facilmente obter oxigênio para respirar e para queimar hidrocarbonetos. Tudo isso, no entanto, não excluiria, pelo menos nos primeiros séculos, a necessidade de um domo, isto é, uma estrutura selada, em cujo interior haveria uma atmosfera controlada. Contudo, um mundo não isolado do resto de Titã, como no caso de Marte, uma vez que a possibilidade de sair para explorar a superfície titânica é mais palpável e, sem dúvida, aproveitável, e os exploradores poderiam fazer estas excursões à procura de novos recursos. Sem falar na paisagem, que é composta por vales, planícies, montanhas, dunas, lagos e mares. Entretanto, ao invés de água, o explorador encontraria outros tipos de fluidos, metano e etano, que a temperatura média de 180 graus Celsius negativo permanece em estado líquido. E nem é preciso dizer que num lugar assim não dá para acender um isqueiro, né não? Primeiro pela falta de oxigênio e segundo porque metano e etano são elementos altamente inflamáveis. Não daria para calcular o prejuízo que um fumante causaria em Titã ao tentar satisfazer o seu vício. Bom, brincadeiras à parte, a falta de oxigênio não permitiria acender fogo na superfície, o que permitiria converter mais facilmente o metano e o etano em combustíveis. Mesmo que não seja visível pelas lentes dos mais poderosos telescópios, há uma abundância de água em Titã. Devido às baixíssimas temperaturas experimentadas na Lua saturniana, a água em sua superfície é permanentemente congelada e tem a densidade e a dureza do granito. No entanto, mesmo que não haja um oceano salgado interno, ainda há muita água congelada na superfície da Lua e também presa nas rochas abaixo. Os cientistas acreditam que a camada externa de Titã é, em grande parte, composta de gelo de água, e que não deve ser muito difícil para extrair. Para construir um abrigo permanente, os colonos poderiam contar com os polímeros fornecidos pelos mares de Titã. Esse mundo laranja
tem uma quantidade quase ilimitada de hidrocarbonetos líquidos e sólidos, que são mais adequados para construir estruturas superficiais sustentáveis do que madeira, tijolos e metal, que usamos comumente aqui na Terra. Além disso, como eu já disse, a superfície de Titã é protegida da radiação nociva por sua atmosfera espessa e pelo campo magnético de Saturno, permitindo que os colonos construam habitats superficiais em vez de ter que cavar abrigos subterrâneos para se proteger dos perigos da superfície, como seria em Marte. A energia é um dos principais desafios. Titã está muito longe do Sol e tem uma atmosfera muito densa, o que torna os painéis solares pouco eficazes. O céu de Titã, ao meio-dia, através de sua camada grossa de nuvens, pode ter um brilho muito parecido com o céu da Terra 5 minutos depois do pôr do Sol. Uma possível solução seria usar reatores nucleares avançados ou utilizar os recursos locais, como os lagos de metano e etano, para produzir energia. Outras opções de energias alternativas, como o vento ou o hidrogênio, também poderiam ser consideradas. O nitrogênio abundante na atmosfera de Titã poderia ser usado como fertilizante, assim como usamos este elemento aqui na Terra. Apesar de Titã ser um lugar hostil, ele parece ter tudo o que é preciso para construir uma colônia totalmente autossuficiente, o que seria essencial, dada a sua grande distância da Terra, que é de 1,2 bilhão de quilômetros. Só para efeito de comparação, o Sol está a apenas 150 milhões de quilômetros de nós. A produção de alimentos também seria um desafio à parte. Os colonos teriam que desenvolver sistemas de cultivo em estufas que pudessem funcionar nas baixas temperaturas de Titã e usar o metano como fonte de carbono para as plantas. Também seria necessário cultivar micro-organismos resistentes que pudessem transformar recursos locais em alimentos para garantir um suprimento alimentar sustentável. Felizmente, Titã oferece todo o fertilizante que os colonos precisariam para cultivar alimentos. Sua atmosfera rica em nitrogênio, junto com uma abundância de metano e amônia, poderia ser usada para cultivar plantas e criar um ecossistema autossustentável. Parece que está melhorando, né, não? Melhor então se eu te disser que a gravidade de Titã é bem menor do que a da Terra, sendo somente 14% da força terrestre. Isso quer dizer que uma pessoa que aqui na Terra pesa 70 quilos, em Titã, ela pesaria apenas 9,8 quilos, uma vez que o peso de uma pessoa depende da gravidade de onde ela está. Seguindo esses cálculos, é possível uma pessoa voar em Titã literalmente, bastando para isso ter um traje dotado de asas. Seria algo perfeito para incluir no pacote de diversões na Lua de Saturno, né não? É, melhor do que Disney. Então, já temos motivos suficientes para trocarmos Marte por Titã? Infelizmente, não. Pelo menos até segunda ordem. Titã é um mundo distante e suas características favoráveis não serão suficientes para nos convencer, terráqueos, a gastar pelo menos 400 bilhões de dólares para chegar lá, uma vez que, em 7 anos, que seria o tempo gasto numa viagem para Titã, poderíamos cravar uma bandeira em um pico do planeta vermelho com apenas 1/4 desse valor. Até mesmo Marte, que está borbulhando na mente do Elon Musk e da turma dos bilhões de dólares em conta, pode ser um sonho quase impossível de ser realizado. Mas, como eu mencionei, o objetivo desses homens nem é eles mesmos conseguirem colocar seus pés na superfície do planeta vermelho, mas serem os principais colaboradores de base para as futuras missões que, de acordo com a NASA, irão acontecer. Tudo é uma questão de tempo. E claro que recursos financeiros, que, aliás, não estão fáceis para a Agência Espacial Americana, como já foi no passado. É consenso entre funcionários e figurões da NASA que, o quanto antes eles puderem comprovar vida, mesmo que microscópica, em outro local fora da Terra, melhor será para suas futuras missões, uma vez que o Senado americano tem cobrado respostas e retido mais recursos. Diga aí nos comentários o que você pensa sobre a colonização de Marte. Será mesmo a solução para os problemas futuros da superpopulação? A humanidade conseguirá expandir seu território? Quem viver, verá. Até a próxima.